Muito boa tarde, população de Patos de Minas. Eu sou o Lucas Mateus, estou aqui como jornalista da rede Nossa Manchete e hoje estamos aqui entrevistando Luiz Eduardo Falcão, que está se candidatando pela primeira vez ao cargo de prefeito de Patos de Minas. Tudo bem? Tudo bem, quero agradecer a vocês pela oportunidade, parabenizar pela nossa manchete. Desejo muito sucesso a vocês e para mim é um enorme prazer, uma grande oportunidade de estar falando com os telespectadores aí da nossa manchete, população de Patos em geral. Muito obrigado, a gente agradece. Bom, nós queríamos começar com uma pergunta sobre qual foi a sua maior motivação para se candidatar a esse cargo. Bom, diferentemente da maioria das pessoas da minha idade, da minha geração, eu tenho 36 anos, a maioria das pessoas não gosta de política, não quer nem ouvir falar. Eu sempre me interessei pela política. Não vou dizer que eu sempre gostei, porque nós já tivemos muitos desgostos no Brasil com a política. Mas justamente por isso é que nós precisamos mudar. A democracia ela precisa ser aperfeiçoada constantemente e na nossa cidade não é diferente. Foi uma junção de fatores. Eu sempre contribuí com a cidade, seja como presidente do Conselho de Segurança Pública, voluntariamente, seja como presidente da Associação Comercial, voluntariamente também, ou como tesoureiro do Amparo Maternal, em diversos outros projetos e entidades que a gente sempre contribuiu, e nós entendemos que a eleição municipal desse ano é uma oportunidade da gente virar a chave em Patos de Minas, com muito respeito a todos que já contribuíram em relação à política local aqui, mas nós entendemos que é momento de respirar novos ares, é momento de inserir nesse processo uma outra opção, uma outra energia. Então, a gente vem se preparando há um bom tempo e nós temos um bom grupo, uma chapa completa de vereadores. Já há 2 anos a gente vem se preparando mais diretamente para essa eleição. Temos os apoios para isso, tanto do governo do Estado, como deputados estaduais, federais também, que é muito importante para a cidade, se nós considerarmos que a grande maioria dos recursos estão concentrados principalmente na União, mas também no Estado, e só 10% fica aqui no município. Então, nós temos todas as condições de fazer um bom trabalho, e é com total humildade, tranquilidade, um espírito cívico mesmo, que a gente vem colocar essa opção para a população de Patos, e a gente espera que seja um processo eleitoral tranquilo, propositivo, com muita transparência, com muita verdade, e é isso que nós vamos fazer. Então, como nós vemos, o candidato Luiz Falcão já tem muita experiência, com a parte administrativa, já há vários anos. E o senhor acha que essa parte, essa experiência que o senhor tem na administração já há vários anos, o senhor acha que isso vai ajudar muito no futuro para Patos de Minas? Não tenho dúvida, porque o trabalho no Conselho de Segurança Pública, por exemplo, foi possível conviver de perto com as nossas forças de segurança, com os órgãos de defesa social, trabalhar bastante também em projetos de prevenção criminal, vinculado à frequência escolar. Então, a gente trabalhou muito nos bairros. Na associação comercial foi possível ter uma convivência muito próxima com os comerciantes, desde o micro, pequeno, médio, todos os comerciantes, também os empreendedores da cidade, as indústrias, as grandes pautas para a cidade, as nossas carências, as nossas maiores necessidades. No amparo maternal, da mesma maneira, são atendidas lá mais de 200 crianças em situação de vulnerabilidade social, de diversos bairros de Patos de Minas. Isso nos aproxima bastante de vários dos problemas da cidade e também faz com que a gente pense nas soluções. Eu também tenho uma experiência como empresário, criei 2 empresas do zero e já venho trabalhando há 6 anos em uma e 7 anos em outra, uma no ramo de construção civil, construção e venda de apartamentos e casas, e outra no ramo de estacionamento rotativo. Então a gente sabe o que é pagar imposto, contratar, demitir, conhecemos as dificuldades para se empreender, para se gerar mais riqueza para o município e empregos. Então tudo isso contribui demais. E também é importante dizer que eu venho me preparando de maneira assim muito direta também, recentemente, estudando políticas públicas. Fui aprovado para o Renova BR, que é uma iniciativa de formação política para pessoas que nunca se candidataram, que desejam fazer essa renovação no Brasil,
em Minas e, lógico, também em Patos. E estudei o ano passado quase inteiro, políticas públicas de saúde, educação, desenvolvimento econômico, com vários dos melhores especialistas do Brasil nesses temas. Então, tudo isso deixa a gente bem confiante e tranquilo para vir para o processo eleitoral. E, bom, nós também da nossa manchete, a gente gostaria de perguntar sobre o futuro de Patos em relação ao comércio e à Covid-19. Porque temos visto que no Brasil, em Minas e, claro, aqui em Patos, a pandemia da Covid-19 tem afetado bastante o comércio. Como o senhor enxerga Patos de Minas futuramente a respeito disso? Olha, como eu disse recentemente, eu estava na presidência da associação comercial, portanto, tinha, como ainda tenho, um relacionamento próximo com dezenas de comerciantes, e é um drama, é muito triste você ver que a pessoa tem saúde para trabalhar, tem a ferramenta, tem o seu comércio, e às vezes ela está impedida de ir trabalhar e fica completamente impotente. Os empregos escorrem pelos dedos, a cidade é prejudicada também. Então, mesmo quem é o empreendedor ou seus colaboradores, todos são prejudicados. A economia do município como um todo fica prejudicada. E eu entendo que o município poderia ter se preparado melhor desde o início para essa questão. Poderia ter feito o seu próprio plano de enfrentamento à pandemia, sem esperar do governo do estado e do governo federal as soluções. O porte de Patos de Minas, o tamanho da cidade, exige esse tipo de solução. E algumas situações demoraram, como a questão dos leitos, né, os recursos que vêm sendo enviados a Patos de Minas, dezenas de milhões de reais, eles não vêm sendo aplicados, na nossa opinião, da forma mais assertiva possível. Então, essa pandemia não vai acabar agora, né, no mês que vem, nem no final do ano, isso vai continuar por muito tempo. Então, é muito importante ter um plano sustentável de médio e longo prazo para que não apenas o comércio, mas todos os setores da economia de Patos respondam a contento para que a nossa cidade possa caminhar e evoluir da maneira que precisa. Bom, para responder a pergunta de vários patenses, nós gostaríamos de perguntar ao senhor sobre o que poderá ser feito no futuro da candidatura em relação a alguns problemas que alguns bairros mais vulneráveis sofrem, como, por exemplo, o lixo em alguns lotes públicos da cidade, ou buracos, ou descaso em praças públicas. Então, nós gostaríamos de perguntar isso. No caso das praças públicas, começando de trás do final para o início, né, melhor dizendo, nós tivemos uma experiência em outubro do ano passado, na quadra do bairro Abner Afonso. Foram gastos aproximadamente R$ 600 e 10 pessoas voluntárias. Nós conseguimos reformar a praça completamente. Então foi feita uma vaquinha, deu ali R$ 60 para cada um, a vontade de 10 voluntários e o engajamento da vizinhança. Devolver à vizinhança o sentimento de cuidado com aquele espaço, né, de ocupar aquele espaço. Nós conseguimos as lixeiras, colocamos lá, tiramos o mato, toda a sujeira, pintamos novamente, levamos crianças de 2 bairros diferentes, em 2 projetos que a gente já contribuía, de jiu-jitsu, integramos ali na praça, e de lá para cá a gente observa que a praça vem sendo mantida num esforço conjunto dos moradores, ou mesmo do poder público, que também precisa contribuir, mas o poder público ele não pode apenas cortar o mato periodicamente e deixar por isso mesmo. Né? É preciso esses projetos de prática esportiva, vinculada à frequência escolar, esse engajamento da vizinhança, tudo isso o poder público pode agir pode atuar como um agente de transformação, de aproximação. Não é, as coisas não giram apenas em torno de verba, né? Precisa de atuação, de presença, de projetos e de colocar em prática esses projetos. Então, em relação às praças, o que a gente percebe é que não é algo caro, com certeza, são muitas praças, não é simples assim. Nós sabemos que não é simples assim, é algo que você tem que engajar a vizinhança de cada região, mas é perfeitamente possível, porque não é caro e não é difícil. Agora, em relação a buracos, o que a gente tem em Patos de Minas? A questão dos buracos é um problema estrutural.
a questão da pavimentação, que embaixo dela, muitas vezes, você não tem o escoamento da água pluvial, ou seja, a água da chuva. Não adianta tapar buraco todo ano, se a água da chuva cai e vem com muita força por cima do asfalto, ela arrebenta o asfalto. Então nós vamos literalmente estar jogando dinheiro pelo bueiro todos os anos. É preciso planejar a médio e longo prazo toda essa questão do escoamento da água pluvial em Patos. Verificar tudo o que precisa ser feito. Um prefeito não vai resolver tudo de uma vez, não vai fazer um milagre, mas é preciso começar. Começa-se a resolver o problema em etapas, e hoje o que a gente tem é a insistência em tapar o buraco. Tapar buraco, e isso aí é um desperdício de recursos. É claro que enquanto não resolve o problema de maneira estrutural, tem que tapar o buraco, porque senão vai ficar pior ainda. Mas a gente não vê esse planejamento, não vemos esse plano para reestruturar. São questões muito antigas, algumas questões de 20 anos, de 15 anos, que você vê algo começando a ser feito. Então, nós precisamos ser um pouco mais arrojados. E, ao permitir a expansão do perímetro urbano, os novos loteamentos, sempre exigir do empreendedor as condicionantes adequadas, né, para que aquilo não traga transtorno depois para a população. É muito bom ver a cidade crescer, é importantíssimo, mas precisa ser um crescimento ordenado. E a outra questão que você mencionou, qual foi a primeira? A primeira questão foi sobre o lixo e entulho dos lotes vagos. O nosso aterro sanitário, é importante dizer, ele já está com sua capacidade praticamente comprometida. Então essa é uma discussão que nós já estamos atrasados, na verdade. Coleta seletiva, não existe em Patos, a gente precisa começar a discutir isso urgentemente. A questão do aterro sanitário, sua reformulação, outras tecnologias que existem, isso precisa ser discutido urgentemente. A questão dos lotes, a lei precisa ser obedecida. A gente tem uma lei no município para que você mantenha o lote limpo. E aí é claro que também é uma situação de bom senso da população, de educação nossa, né? Nós, enquanto cidadãos, precisamos ter um pouco mais de cuidado com a cidade, fazendo a nossa parte, enquanto o poder público faz a dele. Muito obrigado por ter respondido. Bom, para finalizar, nós queríamos perguntar, em linhas gerais, sobre como o senhor enxerga, no seu mandato, uma Patos do futuro. Bom, Patos de Minas precisa de um plano de atração de investimento, precisa imaginar para onde gostaria de ir. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer destino serve. Patos precisa definir, com base em suas vocações econômicas, que é o agronegócio, o setor de serviços, onde nós queremos estar em 2050, por exemplo. Precisamos planejar os nossos passos daqui para 2050, para que a gente chegue lá e fale, realmente Patos gerou empregos de qualidade, conseguiu atrair um polo tecnológico que atuou aqui junto com as nossas empresas do setor alimentício, tem a Suinco, tem a Semil, tem a Predileta e várias outras, né? Então, esse é apenas um exemplo. Nós precisamos saber qual é o nosso futuro e trabalhar para que esse futuro realmente aconteça. Nós não podemos nos resumir a cortar o mato, a tapar o buraco e estar sempre apagando incêndio. Nós precisamos ser mais ativos, propositivos, ser protagonistas da nossa história. Então eu imagino Patos no futuro, daqui a poucas décadas, com os meus filhos já crescidos, espero que eu ainda vivo, né, uma cidade com empregos de qualidade, uma cidade pujante, uma cidade mais moderna e uma cidade que seja referência, como Patos sempre foi no Alto Paranaíba e Noroeste. No entanto, tem perdido um pouco desse protagonismo nos últimos anos. Eu vejo Patos retomando todo esse protagonismo e servindo de referência para todas as cidades da região, em termos de geração de emprego de qualidade, uma saúde que funciona com o hospital municipal, que atende os seus cidadãos, que os exames não demorem uma eternidade para sair o resultado, né, e com isso as pessoas são obrigadas a fazer na rede particular. Uma educação com IDEB alto, né, referência, tanto no ensino básico, tanto nos anos iniciais como nos anos finais do ensino fundamental. É dessa maneira que a gente imagina a cidade e espera que o crescimento sustentável seja
a tônica dos próximos anos em Patos de Minas. Essa foi nossa entrevista com o candidato Luiz Eduardo Falcão. Agradecemos pela disponibilidade. Meu nome é Lucas Mateus e nós somos a Rede Nossa Manchete. Muito obrigado a todos os telespectadores.